Eclipse lunar total. Lua cheia em Touro, de 8 de novembro. Morrer e voltar a viver. Por Kátia Vivas. Olá, meus amigos, minhas amigas, como estão todos? Eu me chamo Kátia Vivas e eu sou astróloga e taróloga e estou aqui hoje para a gente falar de astrologia. Nós vamos falar sobre o eclipse do dia 8 de novembro, tá? Esse eclipse acontece por volta das 8 horas da manhã, tá? 8 horas e 1 minuto, né? E é um eclipse lunar, né? Os eclipses, do modo geral, sempre marcam muito a vida na Terra, desde os antigos, né? Porque são efeitos muito perceptíveis para a nossa vista, né? A gente pode falar das conjunções, daquela, né, de planetas e tudo, mas o Sol e a Lua, e principalmente a Lua, ela é muito vizinha da Terra, né? Então, é muito perceptível ao olho nu. Eles acontecem não, com certa regularidade, sim, né? Mas, melhor dizendo, eles vão acontecer pelo menos 4 vezes ao ano, né? Mas sempre são momentos de, como todo eclipse pede, de emergência, né? É, no caso do eclipse lunar, a gente vai ter uma emergência emocional, né? Por quê? É porque é como se a gente, de repente, tivesse que visitar o passado, né? Tivesse que fazer um meia-culpa e saber onde é que eu errei, fazer uma reflexão sobre isso. Os medos vêm à tona das atitudes tomadas, principalmente nesse eclipse, que já é no eixo Touro-Escorpião, e que não é mole não, né? E é um eixo que, além de falar de vida e morte, ter e dever, né? De coisas muito definitivas, vamos dizer assim, tá? A gente ainda tem umas participações especiais aqui bastante importantes, né? Bom, esse eclipse ele acontece, né, nessa lua cheia, e na verdade é uma culminação do que a gente já começou a ver no dia 25 de outubro, quando a gente teve o eclipse solar parcial. Era meio que um toque, né? Como ele foi parcial, alguns astrólogos defendem que ele não é, ele é sentido um pouco mais sutilmente, vamos dizer assim. E agora o que a gente vai ver, né? Sem dúvida nenhuma, existiam coisas em curso, tá? Mas agora, nesse da lua cheia, como eu falei antes, é a culminação. A lua cheia já tem um aspecto muito assim, né, de uma situação que aparece, né? Porque é a lua cheia, a lua brilha no céu de uma forma mais intensa. E o eclipse, quando ocorre, ele rouba do céu essa lua. Isso, imagina, na cabeça dos antigos o que, que não suscitava, né? E no caso de ser a lua, que é um aspecto, ou melhor dizendo, é um arquétipo do feminino, né? Ela traz todo o sentido de proteção e nutrição. Diferente do sol, que fala mais da mente e tudo mais, aqui a gente também vai estar falando muito das emoções, né? E das emoções no sentido de fazer uma minha-culpa, de refletir sobre atitudes e ações passadas, né? Como se a gente refletisse um pouco sobre o que a gente vem vivendo. Esse eclipse em especial, ele traz algumas, como vou dizer, algumas participações especiais bastante dramáticas, né? Já não basta, né, não basta ser apenas, não basta ser em Touro e Escorpião, que já, principalmente Escorpião, né? A gente tem uma lua em Touro, mas a gente vai ter o Sol em Escorpião, então já dramático no sentido de potente, poderoso, profundo, energeticamente vital, visceral, eu diria. E aí nós temos algumas participações especiais aqui. Nesse especificamente, a gente continua com a Vênus, então Sol e Vênus ainda fazem uma conjunção, e se junta a esse Sol e Vênus, né, conjuntos, Mercúrio. Então, é interessante porque tem todo uma em Escorpião. Eu vou olhar para enxergar o que está por debaixo desta água turva, né? Desta água pantanosa, né? E isso acontece junto com o nó do sul, né? Ou seja, são experiências passadas, questões passadas que precisam ser revolvidas. E aí, na outra ponta desse eclipse, né? Porque é uma lua cheia, portanto, faz uma oposição entre Sol e Lua. Quem a Lua convida para essa noitada, né? Vamos dizer assim, nada mais, nada menos do que Urano, conjunto no mesmo grau que a Lua, fazendo uma oposição a esse, né, ao Sol, Mercúrio e Vênus, né, a esse estélio que se formou em Escorpião,
mas ele está conjunto com a Lua. Não bastasse isso, quer dizer, e já essa Lua conjunta a Urano já vai dar uma instabilidade muito grande. O interessante é porque Urano, né, nesse caso, como Urano está em Touro, né, e a Lua, evidentemente, está em Touro, a Lua ela fica exaltada em Touro, né? Então, é uma Lua mais potente, mais forte, porque ela está à vontade. Urano não, está em queda aí, né? Então, esse Urano não está tão confortável. O trabalho dele vai trabalhar, né, as estruturas da terra, as questões relativas a dinheiro, uma série de coisas, as coisas materiais, né? Mas nessa conjunção com a Lua se torna proeminente. E em que sentido? Quer dizer, eu preciso renovar minhas emoções, eu preciso refletir sobre o que eu estou sentindo. As perdas são necessárias, são importantes, mas o que fica dessas perdas, né? Qual é a vida que se estabelece depois deste fim, tá? E aí, esta é uma lua muito de raciocínio. Ela é emocional, como toda lua, mas ela vai trabalhar mais com os pensamentos também, com esclarecimento de situações, tá? Já o Sol lá com Mercúrio também está falando desse esclarecimento, tá? E a Vênus, né, falando das coisas que eu valoro, né, que para mim são importantes, dos meus quereres, né, das minhas buscas e escolhas. Portanto, só essa oposição aí já está falando da gente entrar nas cavernas, né, do emocional, entrar na caverna do que está escondido, de mim mesmo ou dos outros, tá? É, ou de ambos, né, nós e dos outros também. O escorpião já tem uma coisa muito de cavernas, né, submarinas, né, bastante profundas, e que escondem segredos, mistérios e uma série de questões. Então, aí é uma busca de esclarecimento, é uma busca de trazer luz para as sombras. E isso é muito interessante no período que vivemos. Bom, mas já com isso tudo ocorrendo, eu ainda vou ter aí, né, Saturno envolvido, formando, né, a ponta dessa quadratura T que a gente diz, né, nessa oposição, tanto esse estélio do Sol, Vênus e Mercúrio, como a Lua e Urano, né, e os nodos também, vão fazer uma quadratura com Saturno, né, que está em Aquário. Saturno, senhor do karma. Mas Saturno não é só isso. Saturno também é o estruturador. É aquele que cria estruturas, infraestruturas, né? Ainda mais em Aquário, ele tem um compromisso com os coletivos, com os grupos, tá? O Saturno em Aquário pede um pouco para eu saber qual é o meu lugar no grupo, né? Em que parte eu estou. Ele, como Saturno mesmo em Aquário, ele faz uma estratificação, né? Aqui no caso é para saber quem é responsável pelo quê. Né? Então, dentro disso tudo aí, né, desse esclarecimento, dessa volta ao passado, né, no sentido do passado bate a minha porta para me cobrar aquilo que eu fiz ou deixei de fazer, né, ainda vem esse sentimento, né, de responsabilização, né, de responsabilidade, de culpa, mas também de reestrutura. Não se esqueçam que Saturno, nessa quadratura, ele faz uma quadratura exata com Urano, né? Não exata, mas essa quadratura Urano-Saturno já vem há algum tempo no céu, né? E ela, na verdade, ela é a quadratura minguante, ou seja, ela está terminando um ciclo que começou lá em 1988, nós já falamos sobre isso, né? E é muito interessante porque essas coisas estão voltando, quer dizer, em 88 a gente para pensar, a Constituição, né? A nossa Constituição cidadã, tá? E como ultimamente ela tem sido citada, vilipendiada, né? Enfim, eu acho que a gente tem revisto muitas coisas aí. Não que a gente precise rever a Constituição, não estou dizendo que sim nem que não, mas o quanto ela volta à tona nesse processo aí. É meio que uma adequação. Toda quadratura é uma adequação. É um conflito que precisa ser resolvido, solucionado. E principalmente nesse caso, que é uma quadratura minguante. Né? Nessa quadratura minguante aqui, eu preciso solucionar, porque eu não vou ter mais tempo. Já estou indo em direção a um novo ciclo, que vai ser a próxima conjunção, né? Em 36, se não me engano, mas bom, não vou firmar agora aqui o raciocínio.
Bom, essa quadratura, né, nessa quadratura especialmente, quem está nessa quadratura junto com Urano, né, que já veio há algum tempo, Saturno é mais dominante, tá? Primeiro que Saturno em Aquário está exaltado, Urano em Touro não, né? E aqui é meio assim, olha só, o Urano veio trazendo milhões de ideias, né? Ideias essas das mais mirabolantes possíveis. E agora Saturno questiona. O que que nós vamos realmente fazer com essas ideias que você trouxe? O que que dá para fazer? O que que não dá para fazer? O que que é para esquecer completamente e o que que é para deixar para depois, né? Não se esqueçam que Saturno é o estruturador, o que cria estruturas, que organiza as coisas, né? É muito interessante, depois eu vou fazer uma leitura para vocês, num outro vídeo, sobre essa alunação no mapa do Brasil, que também tem umas questões bastante interessantes. Bom, nesse processo todo dessa quadratura T aqui, que está bastante forte, né? Muitos pensamentos pessimistas acontecem, mas também uma avaliação sobre pensamentos negativos ou ruins, né? Colocados em prática ou não, de situações passadas, né? É interessante que nesse processo aqui, o Saturno, né? Perdão, Saturno não, o Marte, ele entrou em retrogradação, diferente do mapa anterior do dia 25 de outubro, que ele estava em movimento direto ainda. O que que eu quero dizer com isso, né? A retrogradação é quando ele volta, isso é um efeito visto da Terra, né? Sobre os seus próprios passos, né? Como se ele tivesse ido, depois ele volta, né? Chega até um ponto e depois ele de novo volta para o movimento direto e segue para outro signo, tá? Aqui o Marte em Gêmeos, né? Retrógrado, ele me sugere, ainda mais que ele está na casa 7 desse mapa do eclipse, né? Ele me fala um pouco sobre, primeiro, né? Esse Marte em Gêmeos já fala das dificuldades com conversas, diálogos e atitudes, né? Mas como ele está retrógrado, ele pede uma reflexão sobre tudo o que foi falado, dito ou combinado anteriormente, né? Ele vai fazer uma quadratura também com Netuno e Júpiter, né? Que estão na casa 4 nesse mapa, né? E agora o Júpiter já está em Peixes, né? Júpiter e Netuno em Peixes, eles falam muito sobre porque, na verdade, Netuno ele não tem fronteiras, né? E Júpiter expande as fronteiras. Então, assim, essa conexão entre esses dois planetas, além de muito benéfica em muitas coisas, né? Ela propõe que a gente vá além das paredes e dos limites que a gente mesmo colocou. Essa conjunção, né, ela é muito benéfica porque, primeiro que são as questões de massa, né, a cultura de massa, é uma coisa que atinge a todos nós e atinge de uma forma sutil. O encontro desses dois em peixes já traz um enlevo para a alma, vamos dizer assim, né? São correntes filosóficas, são correntes religiosas que podem ocupar o cenário, né? Mas não necessariamente de uma forma negativa. É claro que nessa quadratura com Marte, tudo fica um pouco confuso, né? Tudo fica um pouco enevoado, né? Ou seja, tá, eu sinto, eu percebo, mas para onde eu estou, para onde eu vou, como vou? Então, essas são as questões aí relativas a esse processo, né? Tudo isso, né, vai trazer uma enorme sensibilidade para o momento. Às vezes as coisas chegam ao patético, porque Urano e Netuno em Peixes, né, também fala um pouco do circo, né, essa coisa mágica, mas às vezes sarcástica também, né? E a gente tem visto muitas manifestações que beiram a essa coisa um tanto quanto, ué, o que está acontecendo, né? Um tanto bizarras, vamos dizer assim, né? Para dizer o mínimo, né? Esse Urano e Netuno, perdão, Urano e Netuno não, Júpiter e Netuno, né? Eles falam também de benefícios alcançados, né? Dessa questão toda. E aí me sugere, em termos, né, nacionais, né? Dessa revisão que vai se fazer das escolhas feitas para essa última eleição, por exemplo, as contas que precisam ser pagas e como serão pagas, né? É como se essas coisas estivessem vindo à luz, né? Por quê? Porque
aquele estéreo lá de Sol e Mercúrio, né, com essa oposição da Lua, quer saber os segredos, quer saber, além do sigilo dos 100 anos, né, quer saber tudo que, na verdade, não estava muito claro. Então, ela busca por esclarecimentos. E esse processo pode ser bastante forte, né? Nessa questão aqui, eu ainda vou ter algumas coisas que mudaram com relação ao outro mapa. Por exemplo, a Plutão, né? O papel de Plutão aí, agora fazendo um sextil com a Vênus, né? Então, buscar o poder da economia, a questão do dinheiro, tudo isso está muito envolvido aí. E ele faz uma oposição, que antes não era uma oposição, era um quincúncio, né? Que era um incômodo, um desconforto, mas agora é uma oposição aberta, né, com uma Lilith em Leão, tá? No primeiro grau de Leão, inclusive, né? É meio que aí, assim, vamos enfrentar os vazios da nossa alma, vamos ver em que nós estamos errando. Eu acho que a gente tem muitas coisas para passar a limpo, né? E nesse passar a limpo, algumas sugestões, como eu posso dizer isso, né? Eu vou fazer um vídeo um pouquinho mais filosófico sobre isso. Então, eu vou parar esse vídeo aqui, né? E a gente vai continuar no próximo vídeo falando um pouco mais sobre essa engrenagem na vida da gente, em termos de Brasil, principalmente, tá bom? Até já, gente! Oi, gente, eu voltei aqui rapidinho só para explicar um pouco melhor a questão dos dois mapas, né? Aqui nós temos o mapa, né, do dia 25 de outubro, que foi o eclipse solar parcial, tá? A gente vê aqui a concentração de planetas aqui, né? Nessa casa 11 e 12, tá? E a oposição que acontece com Urano, que está aqui nessa setinha, né? Ela, na verdade, é uma oposição que vai afetar aos nodos, né? Não necessariamente aos planetas envolvidos. Até faz um grau um pouco estendido se a gente pensar assim, mas é um encontro muito aberto, né? Em que os graus são muito distantes ainda. Então, aqui a gente tem uma série de questões colocadas e tudo. A gente pode observar que é o mesmo ascendente no mapa, né? Mas aqui, nesse mapa do dia 8 de novembro, a gente vai ver uma concentração, uma energia um pouco mais densa, né? Por quê? Porque eu tenho esse aspecto aqui, esse triângulo que se forma aqui, né? Mostrando bem a tensão desses planetas envolvidos. E quem são os planetas envolvidos? Saturno, que já faz uma quadratura no céu já há algum tempo com Urano, e falamos disso no vídeo, né? E aqui a questão é que ele está envolvido com a Lua, né? E isso vai dar a essa Lua, que está bastante enaltecida, né, exaltada aqui no signo de Touro, uma certa instabilidade emocional. E sempre que Urano se junta a alguma coisa, qualquer coisa pode acontecer, né? Então ele é um elemento surpresa aí, e que nem sempre a gente, por mais que a gente faça as previsões, né, a gente vai ter sempre um quê de surpresa. Agora, eu gosto de lembrar sempre que Urano está muito envolvido nas questões elétricas no modo geral, tá? A questão da aviação, de uma série de coisas. Então, é importante a gente ficar atento a isso daí, principalmente com uma série de problemas que está acontecendo no mundo, com relação à explosão na Ucrânia, de estações elétricas e uma série de coisas, tá? Aqui ele faz, então, essa oposição ao Sol, Mercúrio e Vênus, né? E são signos fixos, né? Que muitas vezes tem uma dificuldade muito grande de flexibilizar as coisas, né? Essa oposição entre Plutão e a Lilith, embora a Lilith não seja um planeta, né? Ela, na verdade, ela tem uma energia muito parecida com a de Plutão também. Então, a gente vai ver aqui as questões relacionadas ao poder, ao que está escondido, tudo isso, né? Num contraste muito grande. É uma necessidade de trazer para fora esse vazio ou melhor, não sei se é bem um vazio, até tem a ver, mas muito essa questão das coisas que escondemos, né? Isso a nível social, a nível pessoal. Então, essas questões têm que vir à tona para que a gente possa, de alguma maneira, se defrontar com elas, tá? E aqui nesse esquema, a gente vai ver, então, que todo esse ambiente aqui, né, que tem muitos planetas fixos e muitos planetas também de água envolvidos,
aí muita energia, né, de água envolvida, a gente vai ver aspectos mais dramáticos, né, com tons, ainda mais que Escorpião nada é leve, então com tons um tanto mais coloridos. Então, esse mapa aqui, ele como culminação do mapa anterior, né, ele é um mapa muito mais denso, muito mais agitado, né, e muito mais poderoso. Poderoso no sentido da cura ou da morte, da crise, né, ou da solução, tá bom? Era isso, gente. Eu vou passar agora para o próximo vídeo, que a gente vai falar sobre a segunda parte desse eclipse, ok? Tchau, tchau.